Olá pessoal, hoje a nossa matéria gira em torno da palavra resiliência. Resiliência tem como definição a capacidade de um corpo de retornar ao seu estado natural após sofrer algum trauma, uma situação adversa, uma problemática. Um verdadeiro exemplo de superação. E hoje a nossa convidada tem tudo a ver com o sentido dessa palavra. Eu te convido a conhecer a emocionante história da Rose. A Rose enfrentou traumas de infância. Superou um relacionamento abusivo no qual viveu 21 anos de violência doméstica. E hoje inspira outras mulheres através de suas redes sociais, levando conselhos, exemplos, para que essas mulheres possam assumir as rédeas de suas próprias vidas e viver a plena felicidade. Acompanhe. A violência contra a mulher está presente em todos os elos da sociedade. Discriminação, importunação sexual e violência doméstica. Em 2022, 35 mulheres foram agredidas verbalmente por minuto aqui no Brasil. 33,4% de mulheres vivenciaram violência física ou sexual. 32,6% foram vítimas de violência psicológica, com insultos, xingamentos e humilhações. 24,5% afirmaram ter sofrido agressões como tapas, batidas e chutes. No caso do feminicídio, uma mulher foi assassinada a cada 6 horas no Brasil. Contrariando as estatísticas, a Rose conseguiu se libertar do relacionamento abusivo e da violência. E hoje inspira outras mulheres através do seu exemplo. E gentilmente a Rose nos recebeu hoje para poder contar um pouco da história dela. Quem vê essa mulher empoderada, elegante, nem imagina o que ela já passou. E para poder contextualizar para vocês como que foi até ela chegar a essa mulher que ela é hoje, nós precisamos retornar ao passado. Como que foi a tua infância? A minha vida, ela foi sempre um reflexo de muita violência, sabe? Com 9 anos de idade, 4 bandidos armados invadiram a minha casa e assassinaram meu pai na minha frente, na frente dos meus irmãos. Então, isso, de certa forma, mexeu muito com o meu psicológico. Por quê? Porque minha mãe não tinha preparo nenhum, né? Lógico, ninguém está preparado para uma tragédia. E ela, assim que meu pai morreu, ele que era responsável por todas as dívidas da casa, né, por toda a despesa da casa, a minha mãe se entregou à bebida. Então ela, que era uma mulher maravilhosa, uma mulher muito limpa, aquela dona de casa muito, sabe, muito cuidadosa, muito caprichosa, que sempre foi, na verdade, ela se entregou para o álcool. Então quando ela bebia, ela se tornava bastante violenta. E eu, no dia da morte do meu pai, eles me colocaram para lavar o sangue do meu pai. Então eu tinha 9 anos de idade e eu me lembro os pedaços, porque acertaram o olho dele, então os pedaços do olho do meu pai estavam em meio ao sangue. E para mim não pisar, porque para mim era um desrespeito pisar no sangue do meu pai, no pedaço do olho. Então eu lembro que eu ficava assim, sabe quando você está brincando de amarelinha? Eu passava assim como se eu estivesse brincando de amarelinha para mim não pisar. Então eu tinha aquela dor dentro. Eu não sabia, hoje eu olho e eu vejo que era uma dor que eu tinha. Mas como criança eu não sabia me expressar. Eu não sabia dizer, olha, isso dói. Eu até entendo meu pai ter sido tirado de mim, ter morrido. Mas me dói o fato de eu ter que lavar o sangue do meu pai. Eu queria não ter passado por aquilo. Foi uma coisa que até hoje, quando eu lembro, eu me emociono. Isso me trouxe diversos traumas e vai me levar mais adiante, conforme eu for contando a minha história para você, você vai ver que isso teve um impacto muito terrível na minha vida. Entendeu? E aí, a minha mãe teve que sair de lá. Isso foi no ABC Paulista, minha mãe teve que sair de lá, né, para não morrer. Toda a família, na verdade, nesse dia saiu 8 caminhões de mudança, né, todos os familiares, né, tiveram que se mudar de lá. Meu pai, que era um homem trabalhador, eu quero deixar bem claro que meu pai não era nenhum bandido, meu pai era um homem trabalhador, com carteira assinada, e infelizmente aconteceu essa tragédia. E a gente foi para Sorocaba, e foi onde minha mãe acabou
se entregando à bebida. Ela que já gostava da bebida, né, acabou buscando na bebida uma solução para a vida dela. E sem ajuda nenhuma, né, psicológica, nada. Porque hoje a internet trouxe isso para a gente, nesse esclarecimento, mas 30 anos atrás, 35 anos atrás, isso não, né, isso não era muito falado, né. Então, ela bebia e ela se tornava um pouco violenta, né. E aquilo, eu fui ficando um adolescente um tanto rebelde, sabe. Eu nunca me envolvi com drogas, eu nunca fiz nada assim fora da lei, mas eu era uma pessoa, uma adolescente difícil de lidar. Lembrando que ao vir para Sorocaba, Wellington, eu tinha só 9 anos de idade, eu que era uma criança, que tinha aquele bebezão da Estrela que meu pai me deu de presente, a Melicinha da Xuxa. Uhum. E agora eu tinha que sair para trabalhar, eu e meu irmão de 13 anos, então era uma responsabilidade muito grande, eu tinha que sair, trabalhar e trazer o sustento para casa, né, para ajudar a minha mãe. Então isso era bastante difícil. E eu fui tendo notas ruins, eu que era uma excelente aluna, ao ponto de ajudar a professora na escola. Meu pai ia na reunião de escola todo orgulhoso. Então agora eu já não conseguia, a professora falava, aquilo não entrava na minha cabeça, porque eu ficava dentro daquela imagem, entendeu? Mas eu não tinha como dizer aquilo, eu não sabia como dizer, mas aquilo estava sempre me marcando. Enfim, com 12 anos eu fui ficando ruim na escola, acabei saindo, porque nesses 9 anos o único lugar que eu conseguia trabalhar era na Guarda Mirim de Sorocaba, né? Não sei se existe aqui no Paraná, mas lá em São Paulo tem. E aí, como eu estava tirando notas ruins, eu acabei saindo, tendo que sair da escola. E aí minha mãe, para mim não ficar sem ajudar nas despesas, porque ela também precisava, né, viver com o salário mínimo do meu pai, ela me colocou para trabalhar de empregada doméstica. Foi meu primeiro emprego. Com 12 anos de idade, eu dormia no emprego a semana toda, ia para casa só no sábado à noite e voltava novamente no domingo à noite para o trabalho. E isso me dava uma certa revolta. Eu trabalhava, mas o meu salário não era meu, entendeu? Eu dava todo o dinheiro, então eu via as pessoas andarem bem arrumadas, por isso eu gosto tanto de me arrumar hoje. E eu não tinha, né? O meu dinheiro não desfrutava de nenhuma parte, não tinha isso de dar uma parte para você, não. E eu entendo que as despesas eram bastante, né? 4 crianças, enfim. Com 13 para 14 anos, eu comecei naquelas saidinhas para os bailinhos, não é da sua época, mas com certeza os seus pais devem ter conhecido. Se juntavam, né, os adolescentes na garagem, né, para ficar ali flertando, paquerando, dançando. E numa dessas saídas eu encontrei com um rapaz. Ele foi assim uma coisa meio que automático, assim, de primeira paixão à primeira vista, amor à primeira vista, esse era o nome que ele dava. E a gente começou a conversar, né, criar ali uma amizade, e aí eu contei a minha história, como eu tinha perdido meu pai, e por uma coincidência, um mês após o meu pai ter falecido, o pai dele também foi assassinado, em uma outra cidade. Então a gente tinha uma história muito semelhante, a gente começou a conversar e surgiu uma afinidade muito grande, e ele era extremamente simpático, o que me deixava assim muito à vontade para conversar com ele. E ele dizia, eu me apaixonei por você, você vai ser a mãe dos meus filhos. E eu, criança, né, 13 para 14 anos, mas eu achava aquilo o máximo. Eu falei, puxa, sou amada, ele me ama, né? Eu tinha uma certa necessidade de aceitação, né? Eu me sentia bastante desprezada, né, rejeitada. E algumas vezes, quando a minha mãe bebia, ela sempre dizia que porque eu nasci, né? Porque você nasceu, eu deveria ter morrido. Então essas palavras entravam muito dentro de mim, lembrando que existe um perdão aqui, tá? Eu busquei uma cura, eu busquei liberar esse perdão. Na adolescência, Rose conheceu um rapaz que se tornaria seu marido. Nesse relacionamento, ela começou a ser agredida. Em pouco tempo, já estava grávida e as agressões só pioraram. Você acredita que esses traumas afetaram a sua vida adulta? Quais foram as principais consequências? Afetaram, com certeza. Porque me trouxe muito medo. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo. Então eu pensava, se eu for embora para uma outra cidade e ele vir fazer alguma coisa para minha mãe, como que eu vou lidar com isso?
E se de fato eu bater o pé e falar que eu vou embora, e se ele vir para cima de mim, acabar fazendo uma maldade para mim, né? Então eu acredito que sim, acredito não, eu afirmo para você que trouxe. Uhum. E qual que foi o ápice, assim, que você falou, eu preciso sair dessa relação? Olha, Wellington, por conta de todas as palavras que eu ouvia, de todos esses abusos que eu sofri, eu fui ganhando muito peso. Uhum. Então, eu fiz uma cirurgia para emagrecer, tá? A cirurgia deu errado. Eu tive derrame nos 2 pulmões, eu tive infecção generalizada, eu tive anemia profunda, desnutrição profunda, eu pesei 47 quilos. Por quê? Porque eu buscava na minha aparência, eu queria ficar bem, eu achava que se eu ficasse bonita, eu ia ser amada, ele ia me amar, eu ia ser melhor, entende? Uhum. E a cirurgia deu errada. Entre a vida e a morte, Rose percebeu os rumos que sua vida havia tomado e decidiu sair do relacionamento no qual vivia. Quando a irmã de Rose deu entrada no hospital em trabalho de parto e solicitou para que ela a auxiliasse, o ex-companheiro não queria deixar, e durante uma discussão no carro, Rose decidiu saltar do veículo em movimento, ainda recém-operado, para que, segundo ela, evitasse uma tragédia pior. Rose ajudou a irmã no hospital e deu entrada no divórcio. A partir desta data, até o momento que se sentiu realmente livre, se passaram 4 anos, pois mesmo os divorciados, o antigo companheiro frequentava sua casa. A situação é mais grave do que você imagina quando você vive uma situação de abuso psicológico. Porque você realmente fica preso, é na sua mente. Não tem algema aqui fora, a algema está dentro da mente. Então eu, por conta do medo, por conta dos traumas, eu me submeti a ficar separada por 4 anos, vivendo dentro de casa com ele, como um amigo, porque eu sentia assim, eu pensava assim, melhor ele estar aqui perto de mim e eu estar vendo os movimentos dele e ele vendo os meus movimentos, do que eu tirar ele totalmente. Enquanto nós estamos conversando aqui, milhares de mulheres estão passando por violência, tem gente que está sendo humilhada, está sendo agredida e até sendo mortas nesse exato momento. O que você diria para a mulher buscar ajuda? Como que ela poderia buscar ajuda? Olha, Wellington, isso que você falou é muito importante, porque realmente as mulheres estão sendo mortas todos os dias. O meu conselho para essa mulher é que ela vença ela mesma. Uhum. O problema nunca está lá fora, o problema está aqui dentro. No início da reportagem eu falei com você sobre os anos perdidos. Uhum. Então a mulher, ela perde muito tempo presa no medo de morrer, enquanto ela está ali dentro daquela situação, ela já está morrendo. Rose ressalta a importância de procurar a Lei Maria da Penha. Essa lei foi de extrema importância na vida dela, pois quando ainda não existia e ela era agredida, não recebia apoio de ninguém. Ela ainda reforça que hoje a Delegacia da Mulher possui especialistas que fazem um acompanhamento com a vítima. Denunciar, você vai mulher de risco, então você procura ajuda. As mulheres sentem vergonha de falar que estão sendo agredidas, falar que está sendo abusada, né? É constrangedor? É, mas se você não abrir a sua boca e não pedir ajuda, ninguém vai saber. Então não sinta vergonha, você vai ter todo o apoio. Porque eu cheguei na Delegacia da Mulher, inclusive, eles fizeram esse meu ex-marido passar por um tratamento psicológico, porque ele realmente precisava. Mas isso não é passar a mão na cabeça, isso é entender a pessoa como ser humano, entende? Essas pessoas precisam ser tratadas, entende? Então ele teve que buscar essa ajuda. Então quando você pede ajuda, você recebe, mas a pessoa, o agressor também recebe. Eu acho extremamente importante. Você se cura quando você busca ajuda, quando você tem um tratamento, sabe? Porque é um processo. Os traumas vai conviver com essa mulher pro resto da vida. É uma luta diária, entende? Mas o que você não pode? Se vitimizar, você não pode.
Você não pode, você tem que entender que existe uma vida para ser vivida, que você, por mais que você tenha perdido muito tempo, ainda há tempo de resgatar você, entendeu? Então hoje eu tenho uma vida leve. Você decidiu ajudar mulheres através das redes sociais e você tem um projeto, né? Que você sonha em ser palestrante. Exatamente. Né? Você já tem meio encaminhado esse projeto? Como que irá funcionar? Conforme os anos foi passando, assim que eu me libertei desse relacionamento, eu vi que mulheres vinham até mim. Eu tinha um comércio e nesse comércio eu mais conversava com as pessoas do que vendia. O meu tempo era usado mais para ouvir pessoas e aconselhar pessoas. E nesses 10 anos, né, que fazem 10 anos que eu me separei, nesses 10 anos foi o que eu fiz. Entende? Então eu mais ouvi pessoas e aconselhei do que trabalhei de fato. Então, nas minhas redes sociais, eu consigo dar essa assistência. Tenho vontade de levar um pouco da minha história para encorajamento, entende? Eu tenho vontade de levar como encorajamento para as mulheres, porque eu acho que as mulheres têm muito potencial, mas infelizmente, por conta de palavras, elas não acreditam em si. Elas não acreditam. Entende? Então, através da palestra, eu acredito que eu consigo alcançar vários, entende? A palavra boa para acabar com a palavra ruim. Isso, exatamente, porque a gente escuta muita palavra de negatividade o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu passei a vida toda escutando: você não vai dar em nada. Você não presta, entende? Por quê? Porque desde muito menina eu me descobri, na verdade eu vim descobrir isso agora, que desde menina eu sempre fui muito sonhadora, entende? Eu sempre pensei lá na frente, eu não sabia, mas hoje quando eu olho eu falo, poxa, e isso me ajudou muito, porque era aquela vontade de fazer diferente, sabe? Aquela vontade de fazer a diferença, eu sempre tive isso. Eu só não sabia como. Então, quando eu digo que, na verdade, a palestra, esse trabalho, né, esse trabalho com as mulheres algo assim que veio e me abraçou. Porque aí hoje, quando eu consigo fazer isso, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Eu me sinto muito feliz. Isso que está acontecendo aqui hoje, para mim, é olhar para trás, entendeu? E falar, poxa vida, existe um propósito maior. E antes da gente encerrar, sim, eu quero deixar bem claro o seguinte, Wellington. É até um tanto espiritual isso que eu vou falar, mas é que foi muito importante para mim, tá? A liberação de perdão. Sem perdoar, eu tenho certeza que eu seria o oposto dessa Rose que você está vendo agora. Entende? Eu tive problema de saúde por conta dos meus traumas, por conta de toda a violência que eu sofri. Saúde física, né, por conta dessa cirurgia. E eu tive problema também mental, psicológico. Eu quase fui internada em determinado momento da minha vida, eu quase fui internada no hospital. Meu ex-marido ia me levar para um hospital psiquiátrico. Se não fosse a minha mãe, intervir. Por quê? Por causa do abalo, entende? Então eu precisei perdoar ele, entender que ele também vinha de uma situação de violência, ele cresceu dentro daquela situação. A minha mãe, eu consegui perdoar e principalmente me perdoar por ter passado tanto tempo com os olhos e com a mente fechada. E que mulher te inspira? Olha, Wellington, a minha grande inspiração sempre foi a minha avó materna, Dona Marina, uma mulher extraordinária, uma mulher generosa, uma mulher carinhosa, que mesmo em meio a tanta dificuldade que ela enfrentou, inclusive no relacionamento, ela sempre se mostrou muito amiga,
sabe? Ela sempre teve muitas amizades e a gente, como família, ela sempre cuidou com muito amor. Então ela é uma mulher que realmente me inspira. Sempre. Já faleceu, mas trabalhou como empregada doméstica. Uma mulher extremamente aciada, com o corpo, vaidosa. Saía para trabalhar com batonzinho na boca, as unhas sempre bem feitas, roupa limpa, cabelo arrumado, perfumado. Ela tinha um cheiro, sabe? Aquela mulher mesmo muito maravilhosa. Alto astral demais. Gostava muito, ela é uma artista, ela gostava muito de um forró, sabe? Então eu lembro, essa imagem que eu tenho da minha avó é uma mulher sorrindo, feliz, dançando, sabe? Então ela realmente é uma mulher que me inspirou. Que história, não é? A Rose é uma verdadeira vencedora e também um verdadeiro milagre, pois nem todas conseguem se libertar e dar uma guinada na vida. O sonho dela era algo simples, deveria ser direito de todos, a liberdade de ir e vir, de se arrumar, de passear, de ser feliz. Que essa história nos inspire, nos faça refletir e principalmente nos faça agradecer pelo simples da vida. Os direitos das mulheres evoluíram muito, mas ainda estamos muito longe de viver em uma sociedade igualitária. Tenho que agradecer imensamente, dizer que você é uma fênix, surgiu das cinzas, que você possa ter muito sucesso, possa levar a tua história para mais e mais pessoas. Muito obrigada. A gratidão é toda minha. Quando você me fez o convite, eu topei de cara, porque levar um pouco da minha história é fazer com que realmente tenha valido a pena tudo que eu passei, entende? Então, para mim, eu estou aqui, ó, cheia de gratidão mesmo por você ter vindo aqui hoje. Tá? Muito obrigado. E aqui a gente encerra a nossa matéria. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima.